Olá, bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje vamos comentar o resultado das eleições na Venezuela. O país acabou de eleger um novo parlamento, um novo congresso que começa a funcionar em janeiro e com a oposição muitos votos, quase que 2 vezes mais votos do que os candidatos da situação. Eu estou aqui com a Vilma Grzinski, que vai ajudar a gente a comentar o que está acontecendo. E a gente está também com o Diogo Schelp, editor executivo da Veja, que está agora em Caracas. E, Diogo, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá. Diogo, como é que a gente pode explicar esse resultado surpreendente que aconteceu domingo? Bom, o que todo mundo diz aqui é que foi um voto de castigo, ou seja, foi uma punição pelo desastre da administração aí, econômica desse governo, né? Para você ter uma ideia, a inflação anualizada está em 200% e a pobreza está em 76%, ou seja, é a porcentagem da população que não consegue comprar mais do que a cesta básica de alimentos, né, por mês, né? E, bom, então foi isso, foi um castigo por uma administração catastrófica em termos econômicos, né? Sem contar em todas as outras questões políticas, de polarização, de radicalização desse governo, né? Mas o que aconteceu também é que a oposição conseguiu evitar, na sua maior parte, as fraudes eleitorais que sempre acontecem aqui na Venezuela, né? Aqui na Venezuela tem eleição praticamente todo ano, que é a maneira que o governo tem para se legitimar, para se submeter constantemente, para manter sempre aquele clima de campanha, né, e de polarização que é necessário. Mas a oposição se organizou muito bem, quer dizer, eles enviaram observadores para praticamente todos os centros de votação, colocaram gente na rua no momento de fechamento dos centros de votação para evitar que o governo fizesse o arrastão eleitoral, como eles costumavam fazer em outras eleições, ou seja, depois que os centros de votação estão fechados, era muito comum que fechados, mas as urnas não, quer dizer, as urnas continuavam ligadas. E aí eles chegavam nesse horário quando as pessoas já não estavam mais nas ruas, chegavam com vans, com ônibus cheios de militantes que entravam e votavam pelas pessoas que não haviam ido votar, ou seja, por quem se absteve. É o tal do arrastão eleitoral. E eu fui numa favela chamada La Vega, que é uma favela super barra pesada aqui de Caracas, e ver o que estava acontecendo lá. Eu fiquei dentro do centro de votação até serem fechadas as portas, e vi essa tentativa das milícias de manter o centro aberto por várias horas, na verdade as urnas abertas por várias horas, para em algum momento poder empastelar o resultado, né, para poder colocar votos lá. Só que lá fora a população, os moradores da favela estavam todos na frente do centro de votação e dispostos a impedir que isso aconteça. Eles diziam para mim: nós estamos aqui para evitar que tragam os militantes para votar no lugar das pessoas que não vieram. Quer dizer, foi uma coisa incrível mesmo. Legal. Diogo, quer dizer, tanto mostra o fracasso, né, do modelo econômico, quanto esse mérito da oposição de conseguir realmente garantir uma eleição que não fosse tão roubada, né? Exatamente. Eles conseguiram fazer isso, Duda, porque a população, inclusive a população mais pobre, se voltou contra o chavismo, né? Isso é que eu acho que é o mais impressionante, porque nesses lugares, como numa favela, a oposição organizada, digamos assim, né, os líderes opositores e seus assessores não têm acesso livre, ou não tinham, pelo menos. E agora, com a população do lado deles, disposta a punir esse governo, isso foi possível fazer, foi possível realmente fiscalizar essas eleições, né? Diogo, eu vou aproveitar você um pouquinho mais. O Conselho Nacional Eleitoral acabou de confirmar 110 cadeiras no parlamento, o que bate ou chega muito, ou passa um pouquinho dos 2/3 da maioria qualificada no parlamento. Você acha que agora a oposição vai fazer disso uma guerra contra o Maduro, tentar tirar ele do cargo? Essa é uma discussão interessante. Quer dizer, tem uma parcela da oposição que defende esse caminho, e tem uma parcela que não defende esse caminho. O que tem se falado com mais ênfase, que eu vejo a oposição falar com mais ênfase, é que isso só vai ser necessário fazer se o governo radicalizar. Ou seja, se o governo começar a adotar atitudes
que impeçam o trabalho democrático da Assembleia Nacional, da nova Assembleia que foi eleita. Porque já com os poderes que eles têm, eles conseguem, por exemplo, mudar a configuração do Conselho Eleitoral, que é totalmente chavista. Eles conseguem destituir os juízes do Conselho Eleitoral e colocar outros que sejam independentes. Eles conseguem fazer o mesmo, enfim, praticamente todo o sistema judiciário. Eles conseguem, a Assembleia, com o poder que ela vai ter, ela vai poder desmontar o controle que o governo executivo hoje tem sobre os outros poderes da República, né? E isso já é muita coisa, já é uma coisa que é inédito para a oposição desde o início do chavismo. Então, talvez não seja necessário chegar ao ponto de fazer um referendo revogatório, por exemplo, que seria o caso de destituir o Maduro. E eles dizem, mas se o Maduro trabalhar para impedir que a Assembleia possa atuar de maneira democrática, aí sim eles vão se sentir com o direito de convocar a população para votar pela saída ou não do presidente. Ótimo. Diogo, muito obrigado pela participação aqui no Mundo Livre. Ok, um abraço para você e para a Vilma. Um abraço. Vilma, comentar alguma coisa? Em primeiro lugar, viva os venezuelanos, né? É um alívio, né? Viva os venezuelanos, os que votaram na oposição, os que votaram no chavismo, porque muitas vezes a situação que a gente olhava parecia que só teria uma saída pela conflagração, pela violência, estão conseguindo fazer um processo difícil, que é de sair de um regime que teve uma grande força eleitoral, pelos motivos conhecidos, né? Entenderam, quer dizer, diante da economia destruída, entenderam, votaram na oposição, mas tudo isso pelos padrões venezuelanos, sem violência, que é o que a gente mais deseja que aconteça, que possa sair desse chavismo, que é uma espécie de fidelismo com eleição e com petróleo, no tempo que o petróleo valia mais, né? Mas continua valendo, né? Continua entrando dinheiro bastante. E estão conseguindo fazer isso, inclusive a oposição, porque a oposição também vai ter que se entender, porque a gente fala, ganhou a oposição, são várias correntes, muitas vezes que entram em conflito sobre os melhores métodos. Mas essa eleição provou que o voto é o melhor método, quando você consegue fazer a mudança pelo voto, isso é uma bênção para nós, que somos esses países de democracias instáveis, que não são de base, que não são de raiz, né? Isso é muito importante para todos nós. Sim, e essa mudança pacífica pelo voto é uma surpresa, porque o Maduro estava falando, né, muito... a gente até tem um vídeo mostrando em que ele realmente promete uma coisa, não entregar a revolução e tal. A gente pode passar o vídeo agora, o que o Maduro falou antes da eleição. Se se diera esse cenário hipotético negado y transmutado, yo gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. A revolução jamais vai ser entregue, e dá para ver bem claramente esse teor, né, de ameaça. De ameaça, né? E ele como um caudilho de segunda, né? Porque caudilho de primeira era o Chávez, que era conseguia cumprir the real a promessa, thing, né? Que reunia todas as qualidades. Ele é uma contrafação, um imitador do caudilismo, e em determinado momento ele fala claramente que vai ter uma união do povo, porque o caudilho sempre fala em nome do povo, mesmo que o povo vá lá e vote contra, né? Sim. Com
com o Exército, com as Forças Armadas, que são muito aparelhadas, completamente aparelhadas, mas que também têm suas divergências, inclusive em relação ao que fazer com o país, porque o país está num buraco e em vez de respeitar a primeira regra da lei dos buracos, que é parar de cavar, não, continua cavando. Continua cavando. Então, essa ameaça, felizmente, ele não cumpriu, porque ele também a gente deve cumprimentar até o Maduro, viu, Duda? Porque ele reconheceu a legitimidade do resultado. O que ele vai fazer daqui para frente, vamos ver, mas nisso ele agiu de maneira correta. A dúvida que eu tenho é se ele fez isso por uma questão ética, né, ou se é porque ele se sentiu enfraquecido, né? Eu acho que talvez um dos outros resultados que acontecem na seleção é que dentro do chavismo o Maduro pode ter perdido muito apoio dentro das Forças Armadas, né? As Forças Armadas, os soldados, de alguma maneira, eles também sofrem com as mesmas coisas da população, né? Tem que pegar fila para comprar comida, a gente perdendo emprego. E o jornal espanhol ABC até fez uma pesquisa, fala de uma pesquisa interna nas Forças Armadas em que a oposição ganharia numa eleição nas Forças Armadas com mais de 35% de diferença. Quer dizer, os militares também estavam querendo tirar o Maduro. Nem toda a doutrinação isso foi extremo, uma das coisas mais radicais que foi feitas ao longo desses 13 anos, foi mudar completamente a maneira de formar as Forças Armadas. Elas receberam doutrinação cubana, inclusive com instrutores cubanos. Agora, não existe cubano, não existe americano, não existe russo no mundo que mude o fato de que você vai lá no armazém e não consegue comprar leite, não consegue comprar arroz, feijão, frango, não tem nada, falta tudo. Né? Sim, Agora, uma das coisas que já vai ser possível fazer é a questão da anistia aos presos políticos, né? Isso é ótimo que aconteça, né? Isso é muito importante, inclusive a alegria da Lilian Tintori, que aparece... A gente tem o vídeo, a gente pode colocar, que depois a gente comenta? Por favor. Miren, esto amerita un video. Niñitas, ganamos muchísimo, ganamos bien. Y son momentos muy difíciles porque ya sabemos que ganamos, pero no sabemos qué va a hacer el gobierno. Ellos tienen que reconocer y obviamente no quieren reconocer. Así que bueno, les voy contando. Estamos ahorita aquí en un cuarto esperando otro momento de prensa, pero ganamos y ganamos por muchísimo. Estoy demasiado feliz, más de 100 diputados. Les quiero mucho, mucho. Sí, mis amigas. Ok, podemos cortar. A Lilian é a esposa do Leopoldo Lopes, que está preso por uma condenação de quase 14 anos, né? Sem provas, né? E a alegria dela reflete isso que está prometido, que é uma das primeiras medidas do novo Congresso, do novo Parlamento venezuelano, agora com a maioria da oposição, vai ser uma anistia política. Agora, vamos lembrar que o Leopoldo Lopes é visto como um inimigo, como o maior inimigo do chavismo, inclusive um episódio que aconteceu, foram ex-presidentes latino-americanos que foram à Venezuela como observadores, deu confusão, foram acusados foram ameaçados de perder as credenciais, aquela habitual confusão do chavismo. Né? E eles, por fim, foram recebidos pela ministra das Relações Exteriores, Delcy Rodrigues, né? E ela estava sendo muito, falando num tom muito amável, diplomático, né? Não estava mandando prender ninguém, isso já é uma vantagem, né? Quando um dos participantes, então, propôs que eles gostariam de visitar o Leopoldo Lopes e que ele deveria e pediu que ele tivesse o direito de votar. Diz que a mulher virou uma fera, falou, esse daí é um monstro,
que foi a palavra que ela usou. Ele acusou. A acusação ao contrário, porque quando teve as grandes manifestações que o Leopoldo Lopes promoveu, achando até que com essas manifestações conseguiria derrubar o regime, ao contrário do Henrique Capriles, que hoje é o líder oposicionista solto mais importante. Eles vão ter que conviver. Né? Morreram mais de 40 pessoas, com os casos relatados, registrados, que eram os militantes do chavismo, que são armados, aqueles que andam de motocicleta, tudo mataram. E nessa reunião com os ex-presidentes latino-americanos, a ministra acusa o Leopoldo Lopes de ter matado essas pessoas que eram... Sem qualquer prova, que eram oposicionistas, participavam de manifestações da oposição. Então, com certeza, vai ser complicado. Ninguém espera que seja tranquilo, mas assim... A maneira como transcorreu a eleição, a maneira como o resultado foi acatado, as primeiras reações, porque, inclusive da própria Lilian Tintori, que ela virou uma figura oposicionista de destaque porque ela defende o marido. E ela falou assim, ganhamos e queremos paz e reconciliação. Isso é muito importante, realmente muito importante. Eu lembro um pouco agora da eleição do Macri na Argentina, né? Que também a ideia é um pouco sair um pouco dessa polarização, da briga e tudo, e entrar numa questão mais de paz, de resolver os problemas que são de todos. Os problemas da Venezuela hoje são de todos os venezuelanos. Quem provocou esses problemas a gente sabe perfeitamente. Mas para um país sair de uma situação de catástrofe como é a da Venezuela atual, tem que ter algum tipo de consenso nacional entre as partes que divergentes. Ninguém está dizendo que todo mundo tem que ir para a oposição, ao contrário. Mas tem que ter um consenso para começar a ter uma esperança de... Lembra algum outro país que a gente conhece, lembra de isso? Agora, na Argentina também, primeiro o novo presidente precisa tomar posse, porque até agora eles não receber lá os símbolos do poder, até agora eles não resolveram. Parece que vai ter 2 cerimônias. Uma em que participa a presidente que sai, que é a Cristina Kirchner, né? E outra, porque eles já deram o roteiro, que o Maurício Macri, que é o próximo presidente, não aceita. Então, isso dá uma ideia que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Porque a Cristina ainda está na coisa da polarização, da crise da briga, e, enfim, isso vai demorar um pouquinho para terminar. Agora, a gente está terminando já, o que a gente pode falar assim, de outros países, como é que vão ser afetados? Cuba deve estar preocupada agora, né? Agora eles têm os americanos, tem o Obama. Tem os americanos, os turistas. Vai resolver tudo. Será que já podem ficar sem os barris de petróleo? Vai ter McDonald's lá, vai destruir aquela maravilha que é Cuba, aquela coisa autêntica, assim, vai ser completamente destruída. Eu achava bom a gente sair daqui, pegar um avião e ir para Cuba, aproveitar as maravilhas. Aproveitar. E narcotráfico, você acha que pode ter alguma... O Diosdado Cabello é o chefe do Cartel de los Soles, né? E que exporta essa cocaína da Colômbia para os Estados Unidos e para a Europa via Venezuela, né? Ele deixa de ser o chefe do Congresso, da Assembleia, né? O narcotráfico continua poderoso, né? Inclusive com a infeliz, infausta associação com as Forças Armadas, que tem a sua divisão de lucros ali. Isso daí também vai ser complicado, né? Mas o narcotráfico não acaba, mas a diferença, como aconteceu na Colômbia, o narcotráfico não pode estar no poder, né? É diferente você ter traficante que é criminoso, está praticando uma atividade criminosa, e outra coisa é quando esses traficantes mandam no país. Na Colômbia eles conseguiram isso. Não quer dizer, acabou o tráfico? Não. Continua. É aquela coisa que falaram, não, a guerra das drogas não dá certo. Contra as drogas. Não, dá certo, sim. É só querer que dá certo. Nesse sentido, você não vai acabar com as drogas, não tem como. Sim. O problema é realmente
quando o narcotráfico está no poder, e a gente teve o caso dos narcossobrinos, né, do Maduro, que estão presos hoje. E que são considerados peixes pequenos, né, comparados até a figuras muito mais importantes do que eles. Tá. Vilma, muito obrigado, viu? Muito legal. Esse foi mais um Mundo Livre.